E aí, meninos? E aí, meninas? Beleza? Tudo bem? Então, coloquei uma lista para vocês, né, de exercícios, uma revisão aí para a prova. E aqui nesse vídeo eu vou comentar a resolução desses exercícios, beleza? Vamos lá então. São 5 ou 6 exercícios. Vamos falar de todos aqui, né? Então, o primeiro exercício, o que é solicitado no primeiro exercício? A distância entre o objeto e a imagem. Distância do objeto ao espelho, a lente, é P. Distância da imagem é P'. Então, para a gente descobrir a distância entre objeto e imagem, a gente precisa do P e do P'. Então, vamos lá, algumas informações aí que ele deu, né? Ele fala que o raio de curvatura é 2,4. Tendo o raio de curvatura, a gente já consegue descobrir o foco. Aí ele diz que um objeto é colocado no ponto médio do segmento definido pelo foco e o centro de curvatura. Então, no ponto médio entre foco e centro de curvatura, eu coloco um objeto. Como eu sei que do vértice até o foco é 1,2, do foco até o centro de curvatura é 1,2, o ponto médio entre foco e centro de curvatura é 0,6. Então, do objeto até a lente, 1,8. Então, já tenho o foco, eu tenho o P. Se eu quero descobrir o P', uso a equação de Gauss. Substituo aqui, né, 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isolo o P', tiro o mínimo múltiplo comum entre 1,2 e 1,8, 3,6. E aí é aquela história, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu vou ter aqui, então, um P' de 3,6. Eu tenho P, tenho P', distância entre os dois, P' menos P, 3,6, menos 1,8, 1,8 metros. Então, essa é a distância entre o objeto e a imagem. O próximo exercício, exercício número 2. Então, ele quer a distância focal, ou seja, o cara quer o F. Ele me dá o aumento linear, né? Porque ele fala aqui que a pessoa se vê 3 vezes maior, imagem 3 vezes maior, então o aumento linear é 3. E ele dá a distância da pessoa para o espelho, ou seja, ele dá o P. Se eu quero o F, eu uso a equação aqui de aumento linear. Lembrando que a equação de aumento linear tem várias formas. Essa é a forma útil para a gente nesse exercício. Substituo aqui as variáveis, 3, F é minha incógnita, e 40 que é o meu P. Multiplico aqui F menos 40 vezes 3, dá 3F menos 120 igual a F. Passo esse F para o outro lado, 3F menos F, 2F igual a 120. Então, meu F, meu foco, 60 centímetros. Bem simples, bem direto, aplicação da equação, assim, simples e direta, né? O exercício 3 são duas perguntas. Primeira pergunta é P', distância da imagem aqui ao espelho. O que ele me dá, né? Então, ele me dá o tamanho do objeto, O, distância focal, 40 centímetros, e distância do objeto aqui ao espelho, 50 centímetros. Primeiro item, né? Se eu quero P', eu posso substituir diretamente na equação de Gauss aqui, já que eu tenho foco e tenho P. Então, mesma coisa, 1 sobre 40 igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P', isolo P', tiro o mínimo múltiplo comum aqui entre 40 e 50, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 200, então P', 200. Essa é a distância aí da imagem para o espelho, para o vértice do espelho. No item B, ele quer o tamanho da imagem. O tamanho da imagem é o I. E aí eu posso usar a equação de aumento linear nessa forma, né? Eu tenho o O, tamanho do objeto, descobri o P', eu tenho o P, só substituir na equação aqui diretamente. Então, I sobre 5 menos 200 sobre 50, esse menos 200 já é da equação, né? Então, o tamanho da minha imagem aqui, o I, menos 20 centímetros. Lembrando que esse menos aqui, nesse exercício,
não, não é necessário uma interpretação, né? Ele só vai dizer para a gente se a imagem é direita ou invertida, mas nesse caso a informação não é solicitada, só é solicitado o tamanho, 20 centímetros. Beleza? Mais um aí, exercício 4. No exercício 4, ele tem aí um espelho côncavo, ele dá o raio, né? 120, mas é aquela história, a partir do momento que o cara dá o raio pra gente, a gente consegue determinar a distância focal, o foco, que é o raio sobre 2. Ele deu o aumento linear, porque ele fala que a imagem é aumentada 4 vezes, e ele quer saber a distância do objeto, o cara que está fazendo a barba, para o espelho. Então ele quer saber o P. Se eu usar a equação do aumento linear, eu consigo aqui, vamos dizer assim, colocar uma variável em função da outra. Porque eu não tenho nem o P' e nem o P, que é o que eu quero. Então não dá para usar a equação de Gauss direto. Mas se eu usar a equação do aumento linear nesse formato aqui, ó, como eu tenho aumento linear, eu consigo deixar o P em função de P', ou o P' em função de P. E aí eu consigo substituir, ó, na equação de Gauss, porque eu tenho foco e aí vai ficar uma variável só que aparece duas vezes, que é o P, que é justamente o que eu quero descobrir, né? Ó. Dessa relação aqui da equação de aumento linear, eu deduzi que P' é igual a menos 4P, então onde está escrito P', eu escrevo menos 4P. E aí, mesma coisa, substituo as variáveis, tiro o mínimo múltiplo comum entre P e 4P, que é 4P, divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu chego em 1 sobre 60 igual a 3 sobre 4P, multiplique em cruz aqui, 4P igual a 180, resolvo essa equação simples, então meu P é 45 centímetros, ou seja, a distância do Adolfo, do objeto, para o espelho. E por último, mas não menos importante aqui, exercício 5. Ele quer saber o raio de curvatura. Para descobrir o raio de curvatura, na verdade a gente precisa do F, né, do foco. E aí, como eu tenho o aumento linear, porque a imagem é aumentada duas vezes, e eu tenho a distância do objeto para a lente ou espelho, eu consigo usar a equação do aumento linear nesse formato. Substituo as variáveis devidamente aqui, A igual a 2, P igual a 50, multiplico aqui 2, que multiplica F menos 50, dá 2F menos 100 igual a F, e aí eu tenho aqui, passo esse F para cá, fica 2F menos F, passo o 100 para o outro lado, fica F igual a 100. Não é o que eu quero, né? Não é o foco. Ele quer o raio de curvatura, mas o raio de curvatura é duas vezes o foco. Então, se o foco é 100, meu raio de curvatura é 200. Beleza? Um vídeo bem curtinho, bem tranquilo, só para comentar aí, então, esses exercícios dessa última lista, para que vocês possam aí tirar as dúvidas que possam ter surgido. Beleza? Valeu! Até mais, meninos e meninas!